O João Paulo falou aqui, ó. Existe maneira de conhecer a Deus se não lendo a palavra de Deus? O que você acha das falas recentes de Ed Renekiewicz? Ed Renekiewicz. Deu muita polêmica. O Ed Renekiewicz é pastor da Igreja Batista da Água Clara, se eu não me engano, Água Branca. Eu esqueci o nome certo. Água Clara ou Água Branca? É uma igreja batista enorme, tem muita gente. E o Ed Renekiewicz é um camarada muito culto. Ele tem um programa chamado Talmidim. Talmidim em hebraico significa alunos. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, de conversar com ele. Ele é muito culto, prega muito bem. Tanto é que essa igreja batista é uma igreja renomada, tem muitas pessoas cultas ali e tudo mais. E ele fez uma declaração que causou estranheza em muitos teólogos, e em mim também. Que ele falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu confesso que eu não falaria como ele falou. Mas eu também acho que eu não posso defender o que eu acredito de maneira desrespeitosa com o outro. E algumas pessoas foram muito desrespeitosas com o Ed René, sabe? Caíram matando em cima dele, assim, pá. Repito, eu discordo da abordagem teológica de Ed Renekiewicz. Estou falando aqui, 11 mil pessoas me ouvindo. Tá. Mas lembra o que eu disse, citando aquela frase, no essencial unidade, no não essencial diversidade, em tudo caridade? Mesmo eu discordando dele, Deus não precisa de mim como advogado, e sim como testemunha. O que eu acho é o seguinte, existe uma linha mais liberal de autores que acham o seguinte, a Bíblia é apenas um testemunho de Deus na história. Karl Barth, o grande teólogo suíço, dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus e tudo. E eu acho que o Ed René foi nessa vibe aí e acabou falando uma coisa que trouxe muita estranheza. Como eu vejo a questão de atualizar a Bíblia? Eu vejo assim, em ética você tem a ética e a moral. A ética é o princípio universal, é a reflexão sobre aquilo. A moral é localizada. Então vamos falar de princípio e aplicação de princípio. O princípio vale em todo tempo, em todo lugar, para todo mundo. Mas a aplicação do princípio muda de lugar para lugar. Dou um exemplo rápido. Princípio universal, respeito. Temos que ter respeito por todo mundo. Isso vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Mas o princípio é etéreo, ele precisa ter alguma formação na geografia, na história, no contexto. Como que eu aplico o princípio do respeito entrando numa sinagoga? Colocando o chapéu. Como que eu aplico o princípio do respeito entrando numa igreja católica? Tirando o chapéu. Como é que eu aplico o princípio do respeito entrando numa mesquita? Tirando os sapatos. O princípio permaneceu o mesmo, mas em cada um dos setores ele foi aplicado de maneira diferente. A Bíblia é um livro que contém princípios, mas por ser um livro histórico, ela matiza esses princípios em situações localizadas. Específicas. Por exemplo, Deus, quando apareceu para Moisés, falou, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E quando eu vou para o Egito, eu vejo que realmente a crença egípcia é que diante de uma divindade, tira o sapato por respeito. Você está de boné. Se você for para uma sinagoga, você tem que ficar de boné. Se você for a uma missa, você tem que tirar o boné. O princípio não mudou. A aplicação dele, sim. O princípio é eterno. A aplicação é local, contextual, atualizável. É assim que eu entendo. E nesse aspecto, em parte, eu concordo com o pastor Ed Renekiewicz. Em parte, como eu falei, eu discordo. Tá bem? Na parte que eu concordo, eu digo isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, fiel. A Bíblia fala que ela é justa para reprimir, para corrigir, para ensinar na justiça. A Bíblia não é jamais um livro ultrapassado. Nunca o será. A Bíblia não precisa de atualização, porque ela é a palavra viva de Deus, que se renova a cada manhã. Cai a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Nesse ponto que eu discordo da fala de Ed René. Porém, em que sentido que eu vejo propriedade na atualização do texto? É que se eu confundir princípio, que é eterno, com a aplicação do princípio, eu posso criar problemas. Por exemplo, eu como adventista, eu guardo o sábado. Mas no tempo de Moisés, quem transgrediu o sábado era pena de morte para o sujeito. Eu não vou agora apedrejar quem não guarda o sábado. Aí eu vou estar vendo, a Bíblia é obsoleta. Não é. O princípio do sábado, na época de Moisés... Valia para aquela época. O princípio vale para todo o tempo.
Não, mas A forma, apedrejamento era para aquela época, hoje não é. Você tá entendendo? É outra forma de analisar a coisa. Então, as pessoas às vezes confundem o que na Bíblia é princípio com o que é a aplicação. Perfeito. E não fazendo essa distinção, você cria muitas heresias e muitos exageros e muitos fanatismos. Porque, por exemplo, Paulo falou que na igreja a mulher deve ficar calada, não falar nada. Ah, é? Só que dentro daquele contexto, fazia todo sentido o que Paulo estava dizendo. Tirar aquilo fora de contexto causa problemas. Total. Um último exemplo. No Antigo Testamento, Deus falou que quando a mulher estivesse menstruada, o homem não devia chegar perto dela e tocar nela. Por que Deus falou isso? Gente, muito simples. O povo de Israel que saiu do deserto eram escravos, completamente provincianos, estúpidos até falar chega, porque eles eram escravos. Não eram pessoas cultas. O Israel que saiu do Egito não é o judaísmo que foi para Auschwitz. Auschwitz recebeu doutores, músicos, intelectuais, quase mata Freud, quase mata Einstein. Mas o hebreu que saiu do Egito era todo mundo da base da pancada. Então Deus tinha que falar com eles uma linguagem que eles podiam entender. Imagina esse pessoal no deserto, Vilela, sem tomar banho, e a mulher menstruada e com cólica. E o marido querendo deitar com ela para fazer amor. Ali na barra mesmo. Deus, para preservar a mulher, usou uma linguagem que eles podiam entender. Olha, a mulher está impura. Ela vai ter que ser retirada do arraial com as outras e colocada aqui à parte. Tá bom? Só depois que acabar o ciclo menstrual dela e completar 7 dias, você pode chegar e pode ter relação com ela de novo. Pronto. Dentro daquele contexto, Deus pegou o princípio do respeito à mulher e aplicou numa situação que ele tirou a mulher da vista do marido bronco e botou junto com outras mulheres que estavam menstruadas como ela. Agora, se eu confundir o princípio com a aplicação, eu vou começar agora a criar uma doutrina na igreja que mulher, quando está menstruada, não pode dormir no quarto com o marido, que na Bíblia está falando isso. É nesse sentido que eu acho que a gente teria que atualizar o texto para separar o que é princípio e o que é aplicação. Entendi. É isso. Obrigada pela sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e não deixe de fazer sua inscrição para muito mais conteúdo sobre teologia e fé cristã. Graça e paz.